Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre regulação das redes apenas em abstrato e meu objetivo é, na verdade, fazer um pequeno comentário sobre a natureza humana como conclusão dessa discussão que eu vou trazer aqui. O tema da regulação das redes sociais, pelo menos no Brasil, mas em outros países também, nos Estados Unidos, Europa, está muito quente, muito ativo hoje em dia, né, por causa de desinformação, fake news e outras coisas. E é verdade que tem muita gente aloprada na rede, né? Tem muita gente que fala a qualquer imbecilidade que lhe vem na cabeça e coloca mentiras no ar e que propaga um monte de ideias que não são boas. Agora, as ideias ruins, a meu ver, e é uma opinião muito difundida, devem ser combatidas com ideias melhores, com liberdade de expressão. Você tem de convencer as pessoas de que aquelas ideias são ruins, a não ser em casos extremos. Então, por exemplo, tem um sujeito que tinha sumido das redes, que se chama Jones Manuel. Ele defende a execução de reacionários se a gente entrar numa situação revolucionária. É interessante que a situação revolucionária é o que ele deseja, né? Ele gostaria que a gente tivesse uma revolução socialista e ele acha que nesse caso seria interessante, seria justificável executar opositores. Ele falou isso num podcast um tempo atrás e aí eu me pergunto, deveríamos censurar o cara? Eu acho que não. Primeiro porque a gente está muito longe de uma situação revolucionária e segundo porque se ele não nos fizer o favor de dizer o que ele pensa, se um dia chegar uma situação revolucionária, a gente está despreparado porque a gente não sabe quais ideias existem em circulação. Mas esse é um caso extremo, naturalmente, né? O problema das redes hoje em dia é um problema de uma proliferação de pessoas que não têm impacto individualmente, mas que acabam servindo para multiplicar a propagação de falsa informação ou outras ideias, outras informações ruins. Agora, existe já um arcabouço legal que permite a punição de quem falar certas coisas na internet. Por exemplo, você não pode caluniar alguém e achar que não vai acontecer nada. Se você for processado, você provavelmente vai sofrer alguma consequência. Isso tanto faz se você fez isso no boteco ou na internet. Algumas coisas são crimes independentemente do meio em que a ação foi executada, né? Foi feita. Então, muitas coisas realmente não precisam de regulação adicional, ou precisariam no máximo de um ajuste para as circunstâncias específicas da internet e das redes sociais. Agora, muita gente, quando vê essas desinformações, quando vê contas de aloprados propagando informação que é negativa ou que é mesmo nociva, acha que a solução disso é simplesmente criar regulação, mais regulação. E muita gente começa a defender isso e gritar em favor de regulação sem saber qual é o conteúdo da regulação. E aí é um problema, porque muita gente que defende regulação da internet defende, na verdade, alguma forma de censura, alguma forma de criar uns gatekeepers, né? Pode ser a imprensa, pode ser o governo, pode ser uma agência, pode ser... não se sabe, mas justamente porque a gente não sabe qual é o conteúdo de uma regulação futura e como uma regulação futura pode, em princípio, se tornar uma forma de censura, eu acho que é imprudente você defender a regulação antes de saber que forma ela terá. Mas, e aí o meu comentário sobre a natureza humana, as pessoas que, em geral, defendem isso, a maior parte delas defende isso de boa fé, mesmo achando que que a regulação na verdade vai ser uma forma de censura, porque elas olham para os outros indivíduos falando coisas que elas julgam nocivas ou erradas e pensam, bem, se houver censura, esse cara deixará de falar coisas nocivas ou erradas e, portanto, isso é uma coisa boa. Mas ninguém, ou quase ninguém, olha para si mesmo e diz, minhas ideias são erradas, minhas ideias são ruins, ou, pior ainda, minhas ideias são nocivas, mesmo que as ideias do sujeito sejam objetivamente nocivas e que todo o resto da comunidade entenda aquilo como nocivo. Então, todo mundo, por definição, todo mundo, qualquer pessoa, a não ser aqueles que tem um interesse específico em censurar ou em promover algum tipo de restrição por razões políticas ou por outras razões, todas as pessoas
que defendem algum tipo de cerceamento da liberdade de expressão, seja por meio de um controle ou regulação ou por meio de uma censura mais explícita, todos eles acreditam que as suas ideias são irretocáveis, que as suas ideias são sempre aceitáveis, suas ideias são sempre as corretas e que, portanto, não há por que se preocupar que jamais serão objeto de censura ou de controle ou de regulação. Isso é uma coisa muito interessante, porque se você observar, isso eu acho que é verdade autoexplicável, uma verdade quase axiomática. O sujeito que defende a censura ou a regulação ou o que quer que seja, ele, no fim das contas, ele está convencido de que tudo que ele diz é perfeito, é aceitável, é bom para todo mundo, sei lá, contribui para o progresso da sociedade. Então eu digo isso não para propor que não haja regulação ou para propor que haja regulação. O meu argumento aqui, meu ponto aqui é outro. É só que, de certa forma, muita gente que pula e corre para defender uma regulação sem conhecer o conteúdo dessa regulação antecipadamente, está sendo, de certa forma, meio ingênuo, né? Porque o debate tem que ocorrer antes da aceitação da ideia, ou antes da concordância com a ideia. Claro, eu individualmente não tenho que concordar. É a sociedade, por meio dos seus legisladores ou do judiciário, que vai criar as normas. O que eu quero dizer é que a gente tem que, primeiro, conhecer o conteúdo da norma que a gente quer defender. É isso que eu queria dizer. Espero que você que está me ouvindo aí seja uma pessoa tolerante e tente entender que nem sempre a gente está certo, não é? Isso eu acho que na verdade, é muito difícil. Eu tento me policiar para me corrigir quando eu me equivoco, mas eu sei que é muito difícil. É isso, gente. Um abraço. Até breve.